Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme, hoje faço parte desse projeto, né, junto com meu amigo André Bom Tempo, e vamos dar continuidade, né, às nossas discussões a respeito de educação, né, reabertura das escolas, né, para a gente conversar, né, um pouco mais sobre esse tema, um tema que o canal já vem trabalhando já faz algum tempo, né? E o convidado de agora, né? A gente teve um pouco tempo atrás a conversa com o Rodrigo Tomazini do Paraná e agora eu estou aqui, né, com o Silvio Alexandre, né, do Rio Grande do Sul para trocar essa ideia com a gente, né? Como está a situação aí, né? O Rio Grande do Sul, que a gente já conversou também com o Jonatas, né? E agora a gente está aqui na conversa, conversando com o Silvio. Silvio, antes da gente começar, por favor, se apresente-se. Então tá, bom dia aí, Guilherme, bom dia pessoal que está nos ouvindo aí. Eu sou o professor Silvio Alexandre, da rede estadual do Rio Grande do Sul, trabalho aqui na capital, em Porto Alegre. Sou professor de História, trabalho 60 horas em sala de aula, em duas escolas, né? Então, eu trabalho 40 horas em uma escola e 20 horas em outra. Então, é uma correria, né? São os 3 turnos, de segunda a sexta, que eu trabalho. Trabalho na rede estadual desde 1997. Comecei como contrato emergencial, né? Estava na faculdade, na graduação de História. E já no segundo ano da graduação, peguei um contrato emergencial. E no ano de 2000 eu fiz concurso e fui nomeado. Então, tô aí nessa caminhada desde 97. Já trabalhei em torno de umas 10 escolas aqui, sempre em Porto Alegre, na capital. E agora faz um bom tempo que eu trabalho numa escola cujo nome é Neja Paulo Freire, que é Educação de Jovens e Adultos, né? E trabalho numa outra escola que é uma escola junto ao nosso Hospital das Clínicas aqui de Porto Alegre, que é uma escola que tem cursos técnicos na área de saúde. A gente chama de pós-médio, né? Então, o pessoal conclui o ensino médio regular e se habilita a disputar uma das vagas lá, que é bem concorridas, né, dos nossos cursos. E as duas escolas em que eu trabalho, elas funcionam manhã, tarde e noite também, né? Então é isso aí, desde 97, desde quando eu comecei com o contrato, já me associei e passei a participar do nosso sindicato aqui, o CEPERS, sempre no núcleo, 38º núcleo, porque nós temos aqui no Rio Grande do Sul em torno de 2.500 escolas, um pouquinho mais de 2.500 escolas estaduais, né? E em Porto Alegre nós temos, na zona norte de Porto Alegre, nós temos 115 escolas, e na zona sul de Porto Alegre nós temos 125 escolas. Então, o nosso núcleo, o núcleo que eu participo, é o núcleo 38º, que é o núcleo das escolas da zona norte de Porto Alegre. E aí, desde 97 na luta contra esses governos aí, né, Guilherme? Perfeito, Silvio. Aí eu já começo a primeira pergunta, né? A gente escuta muito, né, os governos, né, falarem que agora a educação virou um serviço essencial. Eu também já fui professor, né, da rede e eu sei como que soa bastante hipócrita, né? Tipo, só agora a educação virou um serviço essencial. Para você, o que está por trás dessa ideia? Olha, assim, né, Guilherme, vou te dizer assim, ó, desde 97, antes ainda como estudante da rede pública, sempre eu sou filho da escola pública, né? E desde piá estudando na escola pública, eu via a luta das professoras, né, das minhas professoras. Muitas das quais eu inclusive tenho contato e muitas eu virei colega, enfim, uma boa parte já se aposentou, né? Mas eu vi sempre elas lutando muito, né, contra os governos em função dos ataques dos governos contra a educação,
em função do sucateamento das escolas, né? Da falta de recursos, né? E eu desde 97 nessa luta, mas assim, especialmente esses últimos anos aí, os governos vêm aumentando os ataques, né, contra a educação pública, contra as escolas públicas e contra os educadores, né? Nós temos uma história aqui no Rio Grande do Sul, que conhece um pouco aqui, né? Nós temos uma história assim de muita luta, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos na nossa carreira de educadoras e educadores, né? Isso inclui as funcionárias e os funcionários de escola, as professoras e os professores, foi arrancado dos governos, né? Os governos nunca nos deram nada assim de graça, de bom grado, de boa vontade. Nós tivemos que lutar muito e os governos sempre em cima tentando retirar, né? Agora, o objetivo, que é claro para nós, mas é evidente que a gente tenta alertar o máximo possível, o maior número possível de pessoas, né? É a privatização da educação pública, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o Sartori antes, né? Que foi o governador anterior e agora o Eduardo Leite, do PSDB, ele está numa parceria muito forte com aquela Fundação Lehman, daquele bilionário, né, o homem mais rico do Brasil, Jorge Lehmann, aquele que não mora no Brasil, né, e que tem investimentos em várias áreas, né, e na área da educação o cara está investindo pesado, não investe por filantropia, né, ele investe para ter retorno. E então o governador Eduardo Leite aqui, em 2019, quando ele assumiu o governo, ele foi 3 vezes a Washington em reuniões com essa fundação, com os diretores dessa fundação, com o próprio Lehmann e com os outros diretores da fundação, para firmar essa parceria, né? E aí a Fundação Lehmann está dentro da Secretaria de Educação aqui no estado do Rio Grande do Sul, junto com outros sócios menores, como nem tão menores, na verdade, né? Como o Banco Itaú, inclusive, que celebraram agora mais uma parceria com a Secretaria de Educação, mas com alguns sócios aqui do Rio Grande do Sul, como uma rede de cursos privados aqui, a Monteiro Lobato, uma faculdade privada, né? A própria UBRA, que tem assessores que trabalham direto dentro da Secretaria de Educação, assessores que levam o nome de consultores, né? Então, tem consultores trabalhando lá dentro da Secretaria de Educação, tendo acesso aos dados, todos os dados da área da educação que nós nem temos nas escolas, né? Esses caras têm acesso, e isso é para trabalhar a questão da privatização. Eu que trabalho na educação de jovens e adultos, a gente vem, assim, uma briga muito forte lá no governo Sartori e agora aqui no governo Eduardo Leite, mais ainda, porque a educação de jovens e adultos é um filão, né? Para as empresas privadas, para os tubarões do ensino, é um filão. Então, os caras estão, assim, por todos os meios, tentando, né, avaliando de que maneira eles podem entregar essa parte da educação, que é a educação de jovens e adultos, para o mercado privado, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, Guilherme, nós temos em Porto Alegre, pelos dados aqui das pesquisas do IBGE e outros institutos aqui, nós temos em Porto Alegre mais de 650 mil pessoas, jovens e adultos, que não conseguiram concluir a educação básica, né, no tempo que eles tinham, no tempo de criança e adolescente. E essas pessoas, a gente, enfim, tenta divulgar, estimular que elas se matriculem nas escolas, nas turmas de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, e nos núcleos de educação de jovens e adultos, que existem em Porto Alegre e no estado todo. E o governo, por seu lado, tenta sucatear, fechar, retirar recursos humanos dessas escolas, fechar turmas, inclusive, de educação de jovens e adultos, e implantar parcerias com esses cursinhos privados, com essas instituições tipo Monteiro Lobato e outros sócios menores, né? Então, assim, o governo aqui do Rio Grande do Sul, e eu acredito que não seja diferente aí do João Dória, tem as piores intenções com a área da educação, como de resto com todas as outras áreas, né? Veja agora a questão nacional aí da reforma, essa reforma administrativa aí, né? Que a gente está se organizando para resistir. Então, Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, o João Dória aí em São Paulo, eles se fingem de oposição ao Bolsonaro, mas eles têm o mesmo modelo econômico, né?
que é privatizar, e na área da educação é entregar a educação para a iniciativa privada. Então, isso, para eles, isso é o essencial. Para nós, o essencial é uma escola pública com recursos, é uma escola pública com prédios decentes, dignos, né? Com alimentação, com internet, que nós não temos. Nós estamos vivendo agora esses 2 anos de pandemia aí, Guilherme, sem apoio, sem acesso. Agora, aqui há um mês atrás, que nós fomos receber ali na educação de jovens e adultos os equipamentos, os chamados Chromebooks, que são os equipamentos, né, que melhoram um pouco a situação. Mas, assim, com muita briga com o governo, denunciando o governo, porque isso ele anunciou lá no início da pandemia, agora que a gente veio receber. Então, assim, são coisas que chegam muito lentamente nas escolas, e tudo na base da briga, da denúncia, da disputa, da pressão com o governo, entendeu? Para nós, então, o essencial da educação é uma coisa, agora o essencial da educação para o governo é outra, né? Que é privatizar e entregar para os amigos deles, né? Sim, você falou da precarização da educação, né? A gente sabe que, né? Eu também já dei aula em escola pública. A gente sabe que não tem como, né, as escolas voltarem nesse momento de pandemia, né? Principalmente porque a escola precisa, além da questão da vacina, precisa estar equipada, né, para poder, né, enfrentar esse momento. Na sua opinião, a escola está preparada para isso ou não, para receber os alunos enquanto estrutura? Olha só, eu vou te responder relatando o que aconteceu aqui com a gente, né? O que vem acontecendo aqui com a gente. Quando começou a pandemia no ano passado, no início da pandemia, toda aquela ansiedade, aquele medo, né? Do que é isso? Que vírus é esse? Enfim, que situação é essa, né? Desconhecida. As escolas fecharam, assim, né? Mas o governo, a Secretaria de Educação e o governador Eduardo Leite, lá no início da pandemia, pressionaram muito para que nós, professoras, professores, funcionárias e funcionários e as equipes de direção, mantivéssemos em plantão dentro das escolas. Ou seja, se fecharam as escolas, os alunos, né, ficaram em casa, mas o governo começou a pressionar, assediar e constranger as educadoras e os educadores para que ficassem nas escolas. Nós reagimos, né, dissemos que não tinha, era uma coisa irracional, ou seja, as pessoas iam ter que sair para as ruas, pegar o ônibus, né, enfim, toda aquela situação correndo risco de contaminação. Aí o governo recuou, a partir da nossa pressão, né. Mas, assim, nós passamos o ano passado todo, de 2020, e esse ano também não é diferente, resistindo, o governo pressionando através da Secretaria de Educação, através das coordenadorias, que aqui também se organiza, a forma administrativa é assim. Então, em Porto Alegre tem uma coordenadoria, que é a primeira CRE, que a gente chama, e ali tem os agentes do governo, né, os cargos de confiança do governo, que ficam controlando as escolas. Na verdade, eles não dão nenhuma assessoria, nenhum apoio. A função deles, nesses governos aí neoliberais e fascistas, é atacar, assediar e constranger, e foi o que eles fizeram. Aí, volta e meia, eles baixavam algumas determinações exigindo plantões dos funcionários e das funcionárias, exigindo plantões das equipes diretivas, e nós dizendo as escolas têm que ficar fechadas, né, por segurança, né. E neste período de pandemia, nós exigimos os equipamentos adequados para poder manter o vínculo, as condições mínimas, né, com os estudantes. Inclusive, nós fizemos uma disputa aqui, Guilherme, no ano passado, que foi a seguinte: como as escolas estavam fechadas e não havia o gasto com a merenda, né, então esse recurso o governo deveria usar para comprar cestas básicas e distribuir para as famílias. Foi uma briga, tem sido uma briga, não funciona regularmente, né, o governo não organiza isso de maneira adequada. As famílias precisam, a gente sabe disso, né? Precisam do auxílio emergencial, precisam de alimentação, enfim. Então, o governo poderia ter organizado isso de maneira muito mais eficiente, né? Muito melhor, para garantir
as cestas básicas para aquelas famílias, especialmente as famílias em situação de vulnerabilidade. Tá? Isso não funcionou, não tem funcionado regularmente, não tem funcionado como deveria. Recursos, daí lá em setembro, outubro do ano passado, o governo veio para cima, a pressão para as escolas reabrirem, retomarem, como se a pandemia tivesse acabado, enfim, né? E aí nós pressionamos por recursos, né, por equipamentos de segurança. Foi outra situação assim vergonhosa, absurda. O governo ficou 2 meses para conseguir entregar os equipamentos, né, nas escolas, o álcool gel, o álcool líquido, enfim, produtos de higiene, máscara, todas aquelas coisas que as escolas não tinham, né? Mas assim, chegou demorado, atrasado. As máscaras é uma vergonha, o material das máscaras, né? Inclusive uma situação assim que a gente não sabe quanto o governo gastou, qual foi a empresa que se beneficiou para fazer uma máscara sem nenhuma, sem obedecer a nenhuma regra de segurança, entendeu? Uma camiseta de algodão cortada e feito ali que é a máscara, né? Mas é evidente que a gente sabe que alguém ganhou dinheiro com isso, não foram as costureiras que fizeram as máscaras, né? Então, assim, tudo isso o governo foi fazendo. E aí nós retomamos, tá? Eu, por exemplo, na escola de jovens e adultos onde eu trabalho, no ano passado, nós retomamos com protocolos, né, em turmas reduzidas. De outubro até janeiro deste ano nós retomamos. Então era um período de aula menor, com poucos alunos em sala e com a aplicação das provas, porque a educação de jovens e adultos, eles têm uma característica que é a seguinte, né? Eles são jovens e adultos, trabalhadoras e trabalhadores, também sofrendo toda uma pressão e uma assédio nos seus locais de trabalho, muitos em trabalhos informais, e assim, vamos dizer, numa ansiedade, né, para concluir seus estudos também. Mas isso por conta toda essa situação aí da economia, do mercado de trabalho, né? Então a gente retomou, mas houveram casos de contaminação, tá? Nós tivemos que fechar em alguns momentos, fazer exames, né? Toda a equipe, teve colegas contaminados, certo? Na rede estadual toda aqui nós tivemos mais de 100 colegas que já faleceram em função de contaminação, né? Não só em Porto Alegre, mas no estado todo. E aí, em março desse ano, em fevereiro nós tivemos as férias, né? E em março desse ano, quando nós iríamos retomar, dentro desses protocolos de redução, veio aquele agravamento da pandemia muito forte, né? E aí nós resistimos novamente, porque se dependesse da Secretaria de Educação, se dependesse da CRE, que são os agentes do governo, nós abriríamos igual. Então nós resistimos, nós fizemos pressão para que não houvesse nem plantões, porque para evitar o deslocamento, né, das pessoas, das direções, das funcionárias, das secretárias de escola, né, para as pessoas ficarem em segurança nas suas casas. Mas assim, quer ver? Eu vou te dar um outro exemplo dessa situação toda. Agora o governo começou a descontar da nossa categoria o Vale Transporte retroativo. Tá? O que ele alega? Que como nós não fomos trabalhar nas escolas, nós não usamos o Vale Transporte, certo? Então ele vai descontar esse Vale Transporte. Só que ele está fazendo desconto, fez o desconto agora mês passado, né? Teve colegas que tiveram R$600 de desconto no contra-cheque, R$1.000 de desconto, porque ele fez um desconto retroativo assim de uma vez só. Primeiro que nós não aceitamos isso, né? E segundo que o governo não deu nenhum apoio, não deu nenhum recurso para te trabalhar em casa, usando a tua luz, usando o teu equipamento. Eu, por exemplo, estava usando, a minha esposa também é professora, né? Então nós estávamos usando o nosso notebook, um notebook antigo. Nós tivemos que gastar para dar uma arrumada nele. Passamos o ano todo passado fazendo isso, tivemos que melhorar nossa sinal de internet aqui, né? E não tivemos nenhum recurso extra do governo. Mas para descontar o Vale Transporte, ele é extremamente ágil e extremamente perverso, né? Então, assim, são várias situações que eu poderia te dizer de verdadeiros absurdos que o governo vem fazendo.
E a gente, e muitas escolas, especialmente as escolas de ensino fundamental e médio, elas têm resistido com o apoio das comunidades escolares, inclusive, no sentido de não abrir, porque não é a hora ainda de abrir. A questão da vacinação extremamente atrasada, né? Toda essa irresponsabilidade do governo federal, né? E as variantes aí da doença avançando, né? E a gente ouve os especialistas dizerem que nós vamos ter a terceira onda, a quarta onda. Na verdade, a gente não saiu, não houve nenhum intervalo, né? No nosso país aqui. A gente está chegando aí, acho que mais 2 semanas em 500 mil mortos, imagina. E toda essa irresponsabilidade do governo federal, que não é diferente do governo estadual, viu? Isso é uma coisa importante dizer aqui, né? O governo aqui, o Eduardo Leite, do PSDB, aqui, que posa de bom moço, inclusive é pré-candidato a presidente da República, não tem nenhuma diferença do governo Bolsonaro. Ele é um pouco mais, assim, vamos dizer, educado, refinado para falar, mas é o mesmo programa de assédio, de pressão, de retirada de direitos, tanto dos servidores públicos, como de garantir as isenções fiscais para os grandes empresários aqui no estado do Rio Grande do Sul. Sim, e como está a questão da vacinação aí dos professores e qual é a demanda, né, da categoria em relação a esse tema? Nós começamos a ser vacinados, né? Eu tomei vacina sexta-feira passada, a primeira dose, né? Então faz 1 semana. Agora, no dia 25 de junho, eu tomo a segunda dose. E os meus colegas também. Então, começou a ser liberado para os professores. Mas a gente sabe, a gente tem clareza de que não basta só vacinar os professores, né, e os funcionários de escola. Inclusive, nós tivemos que gritar aqui muito, espernear e brigar muito para que a vacina fosse para professoras e professores, funcionários e funcionários de escola. Então, só que ela está atrasada na nossa avaliação, tá? Nós concordamos aí com vários movimentos que dizem que essa vacinação está atrasada, muitas mortes poderiam ter sido evitadas, muitas contaminações, muita ocupação de leito de UTI, de hospital, poderia ter sido evitada se isso tivesse sido feito de forma responsável e começado lá no ano passado, né? Hoje nós estamos aí com a vacinação começou em janeiro, né? 18 de janeiro, 16 de janeiro aqui no Brasil, né? Se não me engano, ou 17. E hoje nós temos o quê? Qual o percentual da população brasileira vacinada, né? 12%, 15%. Então é baixíssimo, né? E aí uma outra coisa que é importante também aqui destacar é que, apesar de toda essa irresponsabilidade, essa vergonheira, tanto do governo federal como do governo estadual, eles querem tirar casquinha, né? Fazer autopromoção. O Eduardo Leite fica se autopromovendo aqui. Eles estão meio que numa, pelo menos eu tenho, pelo noticiário que eu tenho visto, eles estão meio que numa disputa, né? Eduardo Leite e João Dória aí de São Paulo estão numa disputa para ver quem é que vai liberando as datas de vacinação mais cedo para a população, né? Porque os dois são pré-candidatos à presidência, mas o que fica claro para nós é que nós já deveríamos estar com um percentual muito maior de pessoas vacinadas, até porque nós temos condições, vários especialistas dizem que o nosso Sistema Único de Saúde tem profissionais capacitados, qualificados para fazer um processo de vacinação muito maior do que esse que está ocorrendo agora. Então, a gente não pode esquecer dessas coisas, a gente não pode deixar de cobrar dos governos essa situação toda, porque no ano que vem, né, Guilherme, eles vai ter eleições no Brasil e aí eles vêm todos posar de, né, bom moço e dizer que cada um quer ser o pai das promessas. Só para terminar essa minha questão, só para a gente ter uma ideia de como é que está a situação no Rio Grande do Sul, ontem o Eduardo Leite anunciou um programa aqui de investimentos de 1 bilhão e meio, se não me engano, em estradas. Pura balela, tá? O que diz ontem ele deu uma entrevista com toda a pompa aqui, dizendo que ia ser investido 1 bilhão e meio de reais aqui no Rio Grande do Sul, em estradas, para os próximos 5 anos. Pura balela, pura conversa fiada,
né, dele que está querendo preparar a sua campanha para o ano que vem, seja para qualquer coisa, né, porque esses caras são políticos carreiristas e profissionais, né, então eles estão de olho nas eleições, mas o povo é que se rale. E as estradas esburacadas, a educação sucateada, nós correndo o risco de tendo que resistir diariamente, aqui não teve um dia, desde o ano passado, desde o início dessa pandemia, que a gente não tivesse, através do sindicato, que eu também participo aqui da direção do nosso núcleo, né, que a gente não tivesse assim, que estar atento aos assédios e aos constrangimentos do governo. Tá? Sim. E, né, a criançada, né, tem respeitado, né, o distanciamento social, né, usado máscara direitinhos, ou tá tendo muita dificuldade de, né, de fazer com que o pessoal, né, respeite, né, as regras? Olha só, a gente tem contado aqui muito, muito no Rio Grande do Sul com a parceria das famílias, tá? E dos estudantes. Vou te dizer assim, ó, as famílias dos estudantes, né, das crianças e dos adolescentes, elas têm tanta clareza quanto nós dessa situação de risco, né, que é a pandemia do Covid, de risco, de um vírus que está sendo, enfim, estudado, que, né, a todo momento surgem novas informações. Então, as famílias têm sido parceiras no sentido de evitar mandar os seus filhos para as escolas. Muitas famílias têm dito, não vou mandar, não é a hora. Nós temos vamos dizer assim, uma aceitação, um entendimento das famílias sobre essa situação, né? Apesar de as famílias estarem vivendo com dificuldades também, né? Desemprego, carestia, né? Um absurdo aí o preço dos alimentos, das tarifas públicas, mas então, enfim, assim, muitas famílias têm apenas um celular para os seus filhos usarem, né? E aí tem que dividir entre as crianças ali, entre os adolescentes, mas mesmo Seu áudio está desligado. Pronto. Tá. Então, assim, eles têm a clareza de que é melhor, é mais seguro preservar as crianças em casa, os adolescentes. E se não fosse essa parceria, né, pelo governo, já estariam todos nas escolas, aumentando muito mais a contaminação. No nosso caso ali, eu que trabalho em educação de jovens e adultos, os jovens e os adultos que vão ali na nossa escola, né, tanto no Paulo Freire como lá na escola de saúde, eles são extremamente conscientes, né, da situação, observam todos os protocolos de segurança, têm clareza a respeito da importância de se manter um mínimo de circulação dentro das escolas, tá? E nós não tivemos assim nenhum caso de, vamos dizer assim, de incompreensão, de alguém que queria entrar dentro da escola sem máscara, não, muito pelo contrário. E lá na escola de saúde, onde eu também trabalho, tenho 20 horas, a gente tem funcionado, então, pelo sistema online, né? E apenas aulas de práticas, de laboratórios. Aquelas aulas que são, assim, extremamente necessárias para que os alunos possam concluir os cursos, né? E depois fazer os estágios. E, assim, vão pouquíssimos, vão em grupos reduzidos, né? Observando os critérios. Então, a parceria nossa com a comunidade escolar ela é excelente, que é completamente oposto com relação ao governo, né? Ao gestor, né? Sim, Silvio, você tocou num negócio interessante, né? Que é em relação à questão do EJA, né? E, né, a desculpa que é usada, né, para poder voltar às aulas é que a criançada não se contamina, ou que a taxa de contaminação é muito pequena. Mas só que a gente está falando do EJA, né? Que a gente já está falando de adultos que a gente sabe que, né, já está mais comprovado que pega. Né? O negócio da criançada também já está comprovado que a criançada também pega. Tem criança morrendo também de Covid. E eu queria te perguntar como que fica essa situação do EJA, né? Porque, em tese, né, se já é um absurdo voltar nesse momento de pandemia, o EJA voltar
o ensino híbrido e tudo mais, o cúmulo da bizarrice. Como que fica essa situação do EJA? Então, assim, ó, olha só, nós temos as escolas regulares onde tem a educação de jovens e adultos, né? As turmas de EJA das escolas regulares, elas não voltaram, tá? Elas se mantêm no sistema online de aula, certo? A nossa realidade, né, dos estudantes de educação de jovens e adultos, muitos não têm acesso à internet ou equipamentos, né? Então, como é que funciona aqui no Rio Grande do Sul? Tanto para a EJA como para o ensino fundamental, o ensino médio, aquelas famílias e aqueles estudantes que não têm acesso não tem um telefone celular, um notebook e não tem internet em casa, eles têm ido assim quinzenalmente na escola buscar materiais, tá? São materiais que são as atividades que são impressas, ficam ali, se combinam um dia, né, nas escolas para que eles possam ir buscar tanto o ensino fundamental como o ensino médio e a educação de jovens e adultos. Os núcleos, eu trabalho num núcleo, tá? Que é Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Nos núcleos o sistema é um pouco diferente de matrícula e de estudo, onde nós também, desde o ano passado, a gente mantém os grupos de estudo online, com as aulas, com aulas ao vivo, os Meet, né, gravação, síncrona e assíncrona também. E nesses momentos em que a gente retornou para a aplicação de provas, né, para que eles pudessem fazer as provas e obter a certificação e concluir os seus estudos. Isso nos núcleos, tá? Observando os protocolos. Porque também há uma demanda muito grande desses jovens e adultos, para concluir seus estudos, porque há uma pressão sobre eles do mercado de trabalho, né, das suas empresas, no sentido que eles possam concluir os estudos. Então, a gente, na verdade, é um drama, né? É uma situação de vamos dizer assim, de perigo permanente, onde muitos, inclusive muitos dos nossos estudantes, nos relatam que nos seus locais de trabalho, no transporte coletivo, aqui ou ali, eles acabaram se contaminando, tiveram que ficar afastados, tiveram que ficar em quarentena, né? Mas o que eu vejo assim também, né, Guilherme, é que se os governos, tanto o governo federal como o governo estadual, os governos municipais, tivessem se organizado melhor, tivessem levado com mais responsabilidade, ouvindo a ciência médica, né, a ciência, nós teríamos transcorrido, né, passado por essa situação de pandemia de uma maneira mais tranquila e sem ter todo esse número de mortes, de tantos outros que se contaminaram, porque o número de mortes é terrível, né? Mas o número daqueles que se contaminam, que ficam nos hospitais e que saem depois com sequelas permanentes, sequelas que requerem, né, a utilização dos recursos do SUS, é muito grande também, né? Então, se o governo tivesse dado o apoio, o auxílio emergencial também é outra coisa, né? Um auxílio emergencial digno, né? Para as pessoas não estariam se expondo tanto nas ruas como... Quer ver um outro exemplo que eu vou te dizer aqui? Nós mesmos, através do sindicato, dos nossos núcleos, nós muitas vezes tivemos que ir na Secretaria de Educação, claro, com máscara, com álcool, enfim, em um grupo menor, mas nós tivemos que ir na Secretaria de Educação reclamar, brigar, exigir, pressionar, porque, quer ver, uma das coisas que o governo fez com relação à educação de jovens e adultos, né, no início desse ano? No início desse ano, ele tentou dar outro golpe. Qual foi o golpe? Ele não queria abrir as matrículas, alegando que não havia procura. Ora, óbvio que há procura, entendeu? E nós exigimos, né, tivemos que ir lá brigar em janeiro, depois tivemos que ir em março, em abril, para garantir que houvesse a matrícula online dos estudantes, que eles não precisassem nas escolas se matricular, que eles pudessem se inscrever online, né, garantir as vagas deles, para que eles pudessem ficar estudando no sistema
à distância, tá? Mas qual era a intenção do governo? Aproveitar a pandemia, aproveitar o período de pandemia para fechar as matrículas, para dizer para a sociedade que não havia procura e fechar as escolas. Ele só não fez isso porque nós, mesmo dentro dessa pandemia toda, nós tivemos que ir para cima pressionar. E fomos, e aí conseguimos reverter essa situação. Então, assim, é uma situação, a gente está atravessando, nós da área da educação e a população toda, né, em todas as áreas, nós estamos atravessando a pandemia sobrevivendo, porque temos governos que não se importam com a vida da população, né? São governos que se importam em garantir o lucro, garantir a... Outra situação aí que eu queria te falar, o PIB, né? Estão dizendo que o PIB cresceu. Em plena pandemia, o PIB cresceu. Mas como é que ele cresceu? Cresceu na base da exploração da classe trabalhadora, retirando tudo que pode da classe trabalhadora, retirando, inclusive, o emprego, né? Reduzindo o salário, né? Retirando direitos. Aí o PIB cresce, a burguesia fica cada vez mais rica e a classe trabalhadora numa situação cada vez pior, né? Sim. E a gente escuta muito, o Silvio, né, as pessoas que são contrárias, né, à luta dos professores em defesa da vida, falarem que, né, que o professor está na balada, o professor foi na praia, o professor foi para um monte de lugar e não pode ir para a escola. Né, o que a gente poderia rebater esse argumento? O que está por trás desse tipo de argumentação? A gente ouve isso também aqui, claro, é um absurdo, né? Na verdade, assim, ó, o que a gente tem trabalhado, eu vou te dizer assim, ó, nós, por exemplo, o ano passado, tá? Ali pelo mês de final de abril, maio, o governo começou a oferecer uma formação, né, que a gente avalia que não foi uma formação de boa qualidade, não foi uma formação, né? Mas, assim, para ti minimamente poder trabalhar com os recursos tecnológicos, né? Quantos anos que a gente vem sofrendo sucateamento, arroxo salarial, a categoria tá desatualizada, né? Bom, aí o que as professoras e os professores fizeram? Nos agarramos com tudo, assim, né? Nessa situação, para ter o mínimo de formação, para poder usar os recursos, para poder trabalhar com os estudantes, com os nossos equipamentos. Esse negócio que eu te falei dos Chromebooks, isso aí foi chegar, em algumas escolas começou a chegar em outubro do ano passado, num processo muito lento. Eu recebia um mês atrás, né, aqui na Educação de Jovens e Adultos. Então, assim, o governo anuncia, né, lá em maio do ano passado, ele anunciou, vamos oferecer equipamentos, Chromebooks para os professores. Vamos comprar não sei quantos mil. Só que isso até agora, nem todos os colegas têm isso, tá? Então, nós tivemos que usar os nossos equipamentos, melhorar as nossas redes de internet, o nosso dinheiro, sem nenhum apoio, sem nenhum recurso extra, tá? Usar a nossa energia elétrica, tudo, enfim. E para oferecer o mínimo de qualidade para os nossos estudantes, para manter, né, o vínculo, para manter eles ali estudando, né, apesar da pandemia. Eles, as famílias do lado delas, vivendo toda uma situação de ansiedade, de angústia, de desemprego, tendo que lidar com essa questão da doença, né, uma doença nova, tá? Com poucos equipamentos, com poucos recursos. Essa é a realidade dos nossos estudantes, tá? E nós trabalhamos demais para te produzir uma aula. Tu sabe, tu que lida com essa parte da tecnologia, eu me considero um analfabeto digital, tá? Então, assim, tem que aprender muito, muito mais mesmo. Mas, assim, para te produzir uma aula ali de 20, 30 minutos, tu leva quantas horas, né? 3 horas, 4 horas, 5 horas para te produzir uma aula de 30 minutos, com o mínimo de qualidade que os estudantes merecem. Usando recursos, metodologia, didática, enfim, tem toda uma, né? Não é ligar o Meet ali e falar com os estudantes, não, é planejar. Então, tem o antes, o durante a aula, o depois, né? O processo de avaliação, né? A relação com os estudantes. Nós estamos ligados direto com os estudantes, tá? A maior parte dos estudantes usa com muito mais frequência o WhatsApp, né? Então, tu sabe que tem que
utilizar isso também para ter contato com eles, para não perder o vínculo com eles, né? E isso é direto. Na educação de jovens e adultos é um exemplo. Nós temos grupos de estudo ali no nosso núcleo, no núcleo Paulo Freire, grupos de WhatsApp. E é direto com eles, em contato, eu te perguntando, tirando dúvidas, enfim, esclarecendo. Aí nós temos um site, né? E as escolas têm também, as outras escolas regulares. Nós temos um site onde nós postamos as atividades, as aulas, os exercícios, as tarefas. Aí nós temos esse grupo, nós temos o Facebook, onde também a gente usa. Enfim, são várias alternativas que a gente usa, né, de redes, de recursos, para conseguir manter o contato, manter o vínculo, né, produzir algum conhecimento, produzir algum aprendizado com eles, algum significado também com eles, né? E isso dá um trabalho enorme. Então, assim, ó, as minhas colegas, os meus colegas estão trabalhando demais. E outra coisa, né, Guilherme? Os funcionários de escola também trabalham muito. Não tem ninguém parado aqui. As secretárias de escola, as colegas secretárias de escola têm trabalhado em casa direto. A parte burocrática, administrativa, dá uma trabalheira enorme. E elas estão trabalhando direto, elas e eles trabalhando direto de casa, né? Então, é um grande desrespeito, né, um grande desserviço que essas pessoas fazem para a educação, dizendo isso, que os professores não trabalham, né? O que não é verdade, né? As equipes diretivas trabalhando direto também, né? Da parte da coordenadoria, daqui da primeira coordenadoria regional aqui em Porto Alegre e das demais coordenadorias do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, assim, tem, como é que eu vou te dizer, uma inobservância, eles não observam nem sábado nem domingo, né? Eles mandam tarefas, exigências para as direções de escola, sábado e domingo, de madrugada, direto, assim, até é um abuso, né? Um verdadeiro abuso da parte deles, né? Sim, e o que está por trás desse retorno às escolas, né? Seria a iniciativa privada que está perdendo, né? E eu queria que você já acrescentasse um pouco, né, como estão os movimentos em defesa da reabertura das escolas, né, organizado por parlamentares, né, diretores de escolas privadas. Como que está esse movimento contrário aos professores e quem está por trás, né, da reabertura como um todo? Assim, aqui no Rio Grande do Sul, a classe empresarial e os tubarões do ensino privado vem assim numa organização terrível, né? Pela reabertura, pela, vamos dizer, entre aspas, normalização das atividades, né? A gente sabe que os nossos colegas que trabalham nas escolas privadas sofrem uma carga de assédio e pressão terrível, né? Mas eu te digo assim, ó, a pressão e o assédio se dá no mesmo nível na rede estadual também. A gente tem feito muita briga, e nas redes municipais também. Porque o empresariado, né, os tubarões do ensino, se associam com os prefeitos, com o governador, aqui no caso do Rio Grande do Sul, com as associações empresariais, né, para que as escolas reabram, para que, inclusive, né, resolver o problema deles, dos empresários, que os seus empregados terem onde deixar os filhos, né, deixar nas escolas. Então, tem tudo isso também envolvido aqui, eu acredito que no resto do Brasil também, né, toda essa pressão. E como nós temos assim uma tradição, uma história de luta muito forte aqui através do nosso sindicato, CPS, esses tubarões do ensino aí, eles querem também quebrar o nosso sindicato, né? Eles querem quebrar a nossa organização, então é fundamental para eles, né, em parceria com os governos, tá? Se associar e pressionar por essa retomada. As escolas infantis, as escolas de educação infantil, também as educadoras que trabalham ali com as crianças sofrendo direto pressão, ameaça de demissão, né? Então, assim, claro que elas ficam numa situação angustiante, né? E acabam, inclusive, houveram alguns protestos aqui dessas entidades empresariais aí que
sindicatos patronais de escolas privadas, em que a gente sabia ali que os nossos colegas que estavam ali junto foram obrigados a ir, né? Foram pressionados, chantageados, na verdade, para ir naqueles movimentos ali pela retomada, porque as pessoas sabiam claramente que não era seguro, não, reabrir as escolas, que isso aumentaria o número de circulação de pessoas no transporte coletivo. O transporte coletivo é um problema desde o início da pandemia, né? Eu vejo pelas notícias aí de São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, é um verdadeiro drama, assim, ó, para as trabalhadoras e os trabalhadores, uma verdadeira irresponsabilidade do prefeito de Porto Alegre, né, dos demais também, porque o nosso transporte coletivo é lotado, tá? Eles diminuíram a circulação de ônibus, né? E isso acaba, em plena pandemia, eles fizeram isso, e isso acaba obrigando as pessoas a tomar o ônibus lotado para não perder o horário dos seus trabalhos. O Transurb, o nosso Transurb também aqui é a mesma coisa, né? Eles, em vez de ofertar mais horários, mais vagões para as pessoas poderem não se aglomerar, né? Se espalhar dentro dos vagões, eles reduziram o número de vagões à disposição. E isso tudo forma esse caldo aí, né? Terrível que aumenta, acaba elevando as contaminações. Nós tivemos aquele período ali de março que foi muito ruim, março, abril, e agora nós estamos voltando de novo a aumento de ocupação de leitos de UTI em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite, como ele estava com o sistema aqui das cores, né, das bandeiras vermelha, preta e tal, e como ele não conseguia mais enganar a população, certo, com esse sistema, porque isso aí foi um sistema, uma balela que ele criou no ano passado, né, ele mudou isso, tá? Ele mudou para um outro tipo de critério aqui agora, né, para tentar ludibriar também as pessoas, né, mas na verdade a gente sabe que a contaminação está aumentando e que a vacinação lenta e que o governo não está fazendo a sua parte, né, que é garantir a segurança à vida das pessoas. Né? E o que o sindicato tem fazendo para lutar contra essa situação toda? Uhum. Como eu te disse, assim, ó, nós passamos no ano passado todo, né, passamos o ano de 2020 brigando, lutando. A gente se organiza por núcleos, né, como eu te disse, nós somos no estado todo 42 núcleos, né, e a direção central do nosso sindicato, tá? A gente tem, eu, né, faço parte da direção do núcleo 38, 38º núcleo, e eu faço parte da oposição dentro do CEPER sindicato à atual direção central, tá? Nós achamos que a direção central também errou na sua estratégia de enfrentamento aos governos e de defesa da nossa categoria. Nós viemos exigindo desde o ano passado que a direção central assumisse, esclarecesse a categoria e assumisse a defesa da greve sanitária, tá? Para garantir as nossas vidas, as vidas dos nossos estudantes, das famílias dos estudantes. E para garantir, né, para acabar, por fim, todo o assédio e a pressão do governo. A greve sanitária, para nós, nossa avaliação, era a garantia disso, né? A garantia legal, ou seja, de nós dizermos para o governo, não há segurança para o trabalho presencial, nós não estamos nos negando a trabalhar, vamos trabalhar no trabalho online, mas enquanto a pandemia estiver neste nível de contaminação, com essa vacinação lenta, não há segurança para o retorno presencial. A direção central foi contra a defesa da greve sanitária e, na nossa opinião, ela manobrou, né? Não informou adequadamente a categoria toda, em todo o estado. Nós somos mais de 85 mil sócios, né? E ela não informou adequadamente a categoria acabou não votando na greve sanitária, que era a defesa legal que nós tínhamos para resistir ao governo. Não tendo a greve sanitária, como é que a gente teve que se virar? Assim, contando com a parceria da comunidade escolar,
que nós tivemos e temos a parceria, contando com a compreensão também dos colegas das equipes de direção para resistir, porque infelizmente a gente sabe que tem algumas direções de escola que acabam fazendo o jogo do governo, né? Acabam agindo como patrão. E isso é terrível. Nós tivemos aqui mesmo em Porto Alegre, tivemos que ir visitar algumas escolas, conversar com as equipes diretivas e mostrar para elas que os tais plantões que o governo exigia, ou mesmo a retomada da aula presencial nas escolas com crianças e adolescentes não era adequado, não era correto, né? E em muitas nós conseguimos convencer as equipes de direção a aderir e fechar a escola, né, para os plantões e manter o trabalho online. Mas, assim, tudo isso com base em muita pressão do governo. Então, o sindicato poderia ter, também o nosso sindicato, a nossa direção central, poderia ter investido numa campanha de comunicação, informando a comunidade, informando a sociedade, dialogando com a sociedade, no sentido de que os equipamentos que o governo mandou de proteção, os EPIs, né, não eram adequados, chegaram tardiamente nas escolas, a questão da alimentação, enfim, mostrar tudo aquilo que o governo estava fazendo de errado. A direção central não fez isso, na nossa opinião, não informou adequadamente. E a gente vem perdendo. Eu vou te dar um exemplo, eu te dei o exemplo antes, falei da questão do Vale Transporte, né, Guilherme? Que é um absurdo, mas assim, tão absurdo quanto o governo ter descontado o nosso Vale Transporte foi a postura da direção central do nosso sindicato. O que a direção central do nosso sindicato fez há 3 semanas atrás? Se reuniu, há 2 semanas atrás, se reuniu na Secretaria de Educação, e isso tem uma matéria jornalística sobre isso, no próprio site do sindicato, não sou eu que estou inventando isso. E o que ela disse? A direção central foi lá se reunir com os assessores da Secretaria de Educação e disse que, ok, concordava com o desconto do Vale Transporte, mas que esse desconto não deveria ser feito em uma única vez, deveria ser feito parceladamente. Isso não é papel da direção sindical, né? Com todo respeito, isso é um absurdo. Uma direção sindical não pode chegar lá no governo e dizer, não, tá, eu concordo que tu desconte. Não, para aí, como assim descontar o Vale Transporte? E cadê a compensação pelos recursos que os profissionais, os educadores, as educadoras tiveram que gastar, arcar por conta própria durante todo esse período da pandemia? Sabe? Foi uma negociação muito ruim que a direção do nosso sindicato fez. Então, assim, nós poderíamos estar numa situação assim de enfrentamento ao governo, mostrando para a sociedade, ganhando um apoio maior ainda da comunidade, se a gente tivesse uma direção central que conseguisse, nos ouvisse a sua categoria, ouvisse a sua base e implementasse um plano de comunicação e um plano de luta contra o governo, contra os governos, na verdade. Sim, e aqui em São Paulo, o Silvio, está sendo implementado as PEIs, né? Programa de Educação Integral, né? Que está sendo bastante denunciado, bastante combatido pelos professores, né? Como que é essa situação aí no Rio Grande do Sul? Tu diz a educação de tempo integral nas Existe escolas? algo parecido aí que o Eduardo Leite quer implementar? Sim. Assim, existe uma discussão bem antiga aqui no Rio Grande do Sul também, sobre a educação de tempo integral, né? Sobre o aumento da carga horária dos estudantes nas escolas. Nós, enquanto sindicato, tá? Nós defendemos que sim, os estudantes fiquem mais tempo, né, nas escolas, mas com uma qualidade, né? Com qualidade, o que não é a política dos governos, né? Teve um tempo atrás que tinha aqui, e ainda tem, acredito que ainda tem em algumas escolas, né, até antes da pandemia, evidente, um programa que era o programa Mais Educação, em que os estudantes ficavam mais algumas horas dentro da escola. Mas nós que trabalhamos no chão das escolas, Guilherme, eu vou te dizer assim, ó, não era um programa de qualidade, tá?
Na verdade, sim, isso é uma discussão bem assim, profunda, né? Que precisa ter mais recursos, né? Aquele velho debate sobre os 10% do PIB para a educação, né? Ou seja, nós precisamos de muito mais dinheiro, recursos dos governos, tanto federal, estadual, como municipal, sendo investido na educação pública, para te ter escolas de qualidade, para te ter proposta pedagógica que garanta que os estudantes fiquem 6 horas, 8 horas dentro da escola. Hoje eles ficam 4 horas e meia, né? Vou te dar o exemplo da escola da escola pública onde o meu filho estudava. Ele se formou agora no ensino médio, faz 2 anos. A escola onde ele estudou, eles implantaram, ele pegou o primeiro ano lá do ensino médio quando eles implantaram esse programa de educação integral, tá? Ainda no governo anterior, no governo Sartori, do MDB. E agora nós temos o governo Eduardo Leite, do PSDB. Só que, assim, a propaganda era uma, a prática era completamente diferente. Assim, para te ter uma ideia, no refeitório, como a gurizada, os adolescentes passavam 6 horas na escola, tá? Eles tinham um almoço. O refeitório tinha uma merendeira para uma escola toda de ensino médio, uma escola de 1.000 estudantes de ensino médio. E até o diretor e os professores, o vice-diretor, enfim, todos tinham que ir para o refeitório para ajudar a fazer a merenda, ajudar a fazer o almoço, na verdade, né? Para os estudantes poderem almoçar ali. Ou seja, o governo, né, vem com umas histórias assim, e agora, vem com umas histórias assim de oferecer, mas aí não tem qualidade, não tinha recursos humanos, não mandava os profissionais para trabalhar na cozinha, sabe? E agora, do período da pandemia em diante, é aquilo que eu te disse, o governo fechou as escolas, daí nós começamos a questionar, quer dizer, nós fechamos as escolas em função da pandemia, né? Nós é que exigimos que as escolas, que pelo governo não teria fechado as escolas no início da pandemia lá, inclusive, tá? Aí nós começamos a questionar o seguinte, tá, mas e o recurso da merenda escolar? Como é que é isso? Esse valor da merenda, que é um valor baixo, não é um valor alto, mas esse valor da merenda, que o governo não está gastando, porque as crianças e os adolescentes não estão indo nas escolas, cadê esse recurso? Esse recurso tem que ser investido, então, em cestas básicas para ser distribuído para essas famílias. Se nós não tivéssemos feito esse debate, essa disputa com o governo, sei lá o que o governo ia fazer com esse recurso, ia colocar em outros, ia colocar nas isenções de impostos para grandes empresas, que é o que ele sabe fazer, entendeu? Então, assim, não tem para nós, se para nós, como eu te digo, educadores, que estamos nas escolas, para o nosso sindicato, para o nosso debate dentro do sindicato, a educação de tempo integral ela é importante. Inclusive, vou te dar um outro exemplo disso. Nós tivemos durante a pandemia, nós tivemos durante o governo Sartori, nós tivemos agora no governo Eduardo Leite, escolas aqui em Porto Alegre que foram fechadas. Não é fechada em função da pandemia, elas foram fechadas com a intenção de extinguir. Os estudantes foram transferidos para outras escolas e aqueles prédios foram fechados. Qual era uma das alegações do governo? Que há poucos estudantes na escola. Uma escola com 150 estudantes, é pouco estudante, vamos fechar, vamos otimizar os recursos. Esse é o papo do governo, né? Aí o que nós dissemos para o governo? Está errado. É um crime fechar a escola. Mas a escola tem só 150, 120 estudantes. Não, aí era o momento, tá, de tu pegar e aproveitar então a estrutura, o prédio que tu tem e oferecer para essas crianças, para esses adolescentes, para esses 120, 150, 200, que é o que ele também quis fechar, oferecer a educação de tempo integral, com qualidade, com recursos humanos suficientes, adequados, né? Tu tem o prédio ali, prédios bons, prédios que foram sendo conservados pelas comunidades. Oferece a educação de tempo integral para aquelas crianças, com atividades pedagógicas atrativas, né? Inclusive, o Guilherme, um dos debates que a gente faz aqui é o seguinte: oferece as escolas de qualidade, inclusive para
que muitas famílias que acabam colocando seus filhos nas escolas privadas, né, fazendo um esforço e mantendo e levando os filhos para a escola privada, vejam a escola pública com qualidade, retirem seus filhos lá da escola privada e tragam para a escola pública. Esse era o momento, não era o momento de fechar aquela escola, de deixar o prédio abandonado como hoje está em algumas escolas que foram fechadas aqui em Porto Alegre. Tá? A gente resistiu, teve uma escola aqui que a comunidade ocupou por mais de 6 meses. Uma escola que foi criada na época que o Leonel Brizola era governador do estado do Rio Grande do Sul. Então, imagina isso, lá na década de 1950 e 1960. É uma escola cujo nome era Escola Estado do Rio Grande do Sul. A comunidade, o governo tentou fechar, a comunidade ocupou por 6 meses, não houve negociação da parte do governo, a justiça tentou intermediar, não se avançou, e, enfim, a justiça acabou dando ganho para o governo. E o que o governo fez com o prédio dessa escola hoje? Colocou uma parte administrativa de arquivos da Secretaria de Educação nessa escola. Uma escola que tinha mais de 200 alunos, a única escola, Guilherme, que tinha educação de jovens e adultos no turno da noite, no centro de Porto Alegre, para o pessoal que morava naquela região ali. Pois o governo foi lá e não admitiu negociar e fechou a escola. A comunidade resistiu o máximo que pôde, mas não conseguiu. Então é assim a situação aqui, né? Então a escola de tempo integral a gente defende, mas uma proposta muito melhor que a que os governos nos apresentam, né? Perfeito. Né, Silvio, estamos aqui chegando no final de uma entrevista, né? Eu primeiramente quero agradecer, né, por você ter aceitado o convite, né? Espero que essa discussão contribua aí nessa importante batalha, né, contra a reabertura das escolas em plena pandemia, né, e que outras discussões possam vir também que para poder contribuir, né, para a categoria aí dos professores do Rio Grande do Sul, né, que passa os mesmos problemas, né, daqui de São Paulo. Então, quero agradecer, né, por isso e passo para as considerações finais. Tá certo, Guilherme, valeu. Eu que agradeço aí o convite de vocês. A gente tem feito essa batalha aí, esse tempo aí, alguns meses atrás, eu assisti duas professoras aí do Sindicato de São Paulo falando aí sobre a situação da categoria. É o mesmo, né? É o mesmo nível de ataque, de desrespeito, de retirada de direitos, né? Que a gente vive. A gente também acha assim que seria importante, né? Que a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação organizasse a luta das educadoras e dos educadores nacionalmente, né? Infelizmente isso não tem acontecido, tá? Então assim a gente tem lutado contra governos muito agressivos, né? Governos da burguesia, governos que têm o interesse real, né? Muito claro de governar para a burguesia, garantindo os privilégios e a riqueza da burguesia, retirando os nossos direitos, os direitos da população, os direitos dos servidores. Quando os governos atacam os servidores, estão atacando a população que precisa dos serviços públicos, tá? E por isso a gente também aproveita para dizer que a gente está junto na luta contra a reforma administrativa do governo Bolsonaro, que é um crime contra o serviço público e é um crime contra a população, especialmente a população que precisa dos serviços públicos. Toda a população precisa, na verdade, né? Todos precisam do serviço público, mas a gente sabe que tem uma parte da população que precisa muito, né? Da escola, do hospital, do posto de saúde. O que seria de nós nessa pandemia se não houvesse o nosso sistema único de saúde? Tão atacado, tão sucateado pelos governos, né? Mas mesmo assim, por conta do esforço dos profissionais da saúde, consegue garantir o mínimo de atendimento para a população, né? Então a gente aproveita para agradecer e se colocar à disposição aí para outros debates aí que for possível. Seguimos na luta, porque é importante a gente se articular nacionalmente também enquanto classe trabalhadora para resistir e, se possível, né, derrubar esses governos. A gente defende aí o fora Bolsonaro, fora Mourão. Aqui a gente defende o fora Eduardo Leite, fora o nosso prefeito da capital aqui, o Sebastião Melo também. São todos políticos da burguesia, a gente não pode ter confiança neles. E é muito importante esse canal aí que está nos abrindo para a gente fazer essa articulação aí a nível nacional, né? Se somar nessa luta e seguimos aí. Tamo junto. Maravilha.
né? Então, Silvio, mais uma vez agradecendo a você também que estiver nos assistindo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debate, assistir tudo um pouco, né? Curta esse vídeo no YouTube, curta outros vídeos que o canal produziu no YouTube, compartilhe nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, né? Siga a gente no Instagram e curta a nossa página do Facebook, Mesa de Debates, e fiquem espertos, né, com a nossa programação, né, que tá por vir bastante coisa boa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui.